Mágicos, habilidosos, geniais, arrebatadores, goleadores. Os avançados são ídolos para milhões de adeptos. Os mais talentosos, caros e conhecidos jogadores de uma equipa de futebol. São eles que trazem a fantasia para os relevados e a transformam no momento mais esperado do futebol, o gol. Clube mítico do futebol europeu e mundial e o mais popular de sempre em Portugal, o Benfica nasceu nos inícios do século XX, fruto da paixão e ambição de um pequeno grupo de amantes do futebol. Ao longo da sua história, muitas foram as mudanças por que o clube passou, mas o espírito com que nasceu ficou desde o início impregnado nas camisolas rubras e nos jogadores que as vestiram. Foram muitos os avançados geniais que marcaram para sempre a história do Benfica e do futebol português. Heróis dos adeptos, pela forma brilhante como jogavam e se entregavam com paixão ao clube. Na década de 20 do século passado, o Sport Lisboa e Benfica era já um dos maiores clubes do país, assumindo-se como o clube nacional por excelência. Em 1927, o Benfica contratou aquele que viria a ser o mais famoso avançado centro do futebol português até finais dos anos 30, Vítor Silva. Jogador de grande classe, Vítor Silva era fabuloso no jogo aéreo e os seus golos de cabeça em mergulho maravilhavam as multidões que assistiam aos jogos. Vítor Silva foi um dos primeiros jogadores na história do futebol português a ser contratado por dinheiro. Transferiu-se do Hóquei Clube de Portugal para o Benfica por 15 contos, ou cerca de 75 euros em moeda de hoje, uma quantia fabulosa para a época. Mas Vítor Silva mereceu cada centavo que recebeu. Com a sua chegada, o Benfica conquistou o Campeonato de Portugal em 1930, 31 e 35, a Primeira Liga em 1936 e o Campeonato de Lisboa em 1933. Para a história, ficam as portentosas exibições de um goleador nato e um dos primeiros grandes ídolos do Benfica. Os melhores jogadores que eu vi jogar no Benfica. No meus primeiros tempos com o Vítor Silva. Isso também era estupendo. Era um jogador fora de série. E ele marcava muitos gols com a cabeça, com as mãos, sabe? Mas era a especialidade dele, era o jogo de cabeça. Senhores telespectadores, lembram-se do Vítor Silva, aquele famoso avançado centro que durante muitos anos envergou a camisola do Benfica e que foi o terror de muitos guarda-redes nacionais e estrangeiros? Pois aqui o tem diante dos vossos olhos, recorda com saudade os jogos entre o Porto e o Benfica em que atuou. É verdade. Tem pena de não poder jogar ainda. Jogar meus 20 anos agora, com aqueles jogos que eu fiz contra o Porto, em Coimbra, que nós ganhámos, tenho gratas recordações desses jogos. Um avançado entra para a história quando os golos que marca entram no vocabulário do futebol. Nas décadas de 30 e 40, sempre que alguém marcava um golo sem deixar cair a bola no chão, dizia-se que marcava um golo a Valadas. Alfredo Valadas chegou ao Benfica vindo do eterno rival Sporting. Desiludido com os dirigentes leoninos que não lhe arranjaram o prometido emprego com que pudesse juntar mais dinheiro ao pouco que ganhava com o futebol, Valadas deixara o Sporting e voltara para Beja. Depois de um ano sem jogar futebol, surge a hipótese de poder representar o clube encarnado e assim, em 34, Valadas torna-se jogador do Sport Lisboa e Benfica. Entre 34 e 44, Valadas foi o mais temível extremo esquerdo do futebol português. Alto, forte e rápido, aliava uma invulgar capacidade técnica a um remate mortífero. Valadas contribuiu para elevar ainda mais o nome do Benfica e para sempre ficaram os seus golos a Valadas. Sei que fiz alguns com passes do Julinho, ou mesmo da defesa, como eu tinha uma possibilidade de correr, não é? Ultrapassava em corrida e chegava lá, pumba, disparava. Mas logo à entrada da grande área, não ia lá muito para o pé, não é? Chegava ali à grande área e não estava com meias medidas, era logo lá para dentro. Era um jogador muito rápido, não era habilidoso, nem sabia jogar de cabeça. Tinha grande velocidade e chutava muito bem. Chutava com uma força incrível. Então marcava muitos golos.
passavam-lhe passar a bola à frente, ele batia tudo em velocidade e depois a chutar, então era muito difícil defender uma bola de boladas. Popularmente conhecido por Semilhas, Gasogénio ou Marreco, Joaquim Teixeira foi um dos grandes avançados do Benfica nos anos 40 do século passado. Goleador nato, fez parte de uma geração de ouro do Sport Lisboa e Benfica que integrava nomes como os de Espírito Santo, Arsénio, Julinho e Valadas. Durante as 7 temporadas que permaneceu de águia ao peito, Joaquim Teixeira fez 171 jogos, marcou 119 golos e conquistou 3 campeonatos nacionais da primeira divisão e 3 taças de Portugal. O Teixeira era um jogador que apitava, o árbitro apitava, nunca mais parava no campo. Corria, tipo de coluna. Não parava, para um lado, para o outro. E era um jogador que saltava, não apesar de ser muito alto, saltava sempre com o guarda-redes, ia saltar, estava sempre à espera que o guarda-redes largasse a bola para meter o pé. Era fantástico. Esse Teixeira era um jogador fantástico. Chegou ao Benfica com apenas 18 anos e uma tarefa em que poucos acreditavam: substituir o grande goleador Vítor Silva, que se retirara das competições em 1936. Nascido em Lisboa e criado em Angola, Guilherme Santana da Graça Espírito Santo rapidamente brilhou no ataque benfiquista devido aos muitos golos que marcava com uma facilidade impressionante. Para a história, haveria de ficar conhecido como Pérola Negra. Atleta de eleição, Espírito Santo foi não só um avançado centro dotado de uma técnica admirável e de uma criatividade assombrosa, mas também recordista nacional durante 20 anos do salto à vara, com a espantosa marca para a época de 1,88 m. À subtileza, velocidade e agilidade, Espírito Santo juntava um notável desportivismo na sua relação com os outros jogadores. Ficará para sempre na história do Benfica como o avançado que mais golos marcou num só jogo. 9 golos no célebre 13-1 ao Casa Pia. Espírito Santo fez parte do mítico quinteto atacante do Benfica, conhecido como Diabos Vermelhos, do qual faziam também parte nomes como os de Mário Rui, Arsénio, Rogério Pipi e Julinho. Ao longo de 210 jogos, marcou 149 golos, enfeitiçando multidões de adeptos e inspirando toda uma nova geração de futebolistas. Espírito Santo era um jogador habilidoso, jogava bem de cabeça, era um jogador que parava a bola, se passava, era também rápido, e era um jogador que sabia jogar na área, se viesse atrás também sabia jogar. Era extremamente ágil, muito rápido. Ele fazia atletismo no Benfica também. Foi um atleta eclético, muito fino a jogar, com boa técnica, mas sobretudo muito rápido e com bom poder de elevação. Eu acho que se destacava dos outros elementos porque, por força da sua condição de atleta, atletismo também, era muito elegante a jogar. O que é que um jogador sentia, e nomeadamente um goleador como o seu Espírito Santo, o que é que sentia nessa altura ao marcar um golo ao Futebol Clube do Porto? Era um gozo especial marcar um golo ao Porto? Um golo em qualquer ocasião é sempre um gozo especial. E é evidente que em relação a determinados clubes, maior ainda, porque um golo podia catapultar a equipa para uma vitória num campeonato. Nesse tempo nós jogávamos ainda para ganhar um campeonato, para ganhar uma taça, para ganhar uma medalha, e isso entusiasmava de uma maneira extraordinária. Fazer um gol era uma explosão de alegria, era um contentamento extraordinário, especialmente contra o Porto, ou contra o Sporting, ou mesmo contra o Belenenses, que eram os clubes que nessa altura disputavam normalmente o primeiro posto num campeonato qualquer. Chamava-se Júlio Correia da Silva, mas ficou conhecido para o mundo do futebol como Julinho. Chegou ao Benfica vindo do Académico do Porto em 1942. E durante as 11 temporadas que vestiu a camisola do Glorioso, fez mais golos do que jogos. Marcou 272 golos em 269 jogos. É ainda hoje o 7º melhor marcador de sempre da história do Sport Lisboa e Benfica. Avançado possante, senhor de uma excelente técnica quer no jogo de pés, quer de cabeça,
Julinho foi o herói da conquista da Taça Latina em 1950, frente aos franceses do Bordeaux, ao marcar o gol que deu ao Benfica e ao futebol português a sua primeira conquista internacional. E a bola é um pontapé canto, o Rosário marca, a bola vai ao Moreira, o Moreira manda para cima da baliza e o guarda-redes, 2 defesas e eu saltamos. Quem tocou no guarda-redes não fui eu, foram defesas. O guarda desequilibrou-se e o guarda apanha a bola bate na mão. Isto é o que eu deduzo. É o que eu deduzo, não é o que eu tenho a certeza disto. A bola vem para baixo, dá-me no ombro, nem foi neste, dá-me neste meu ombro e vai para dentro da baliza. O Julinho podia não marcar 4 golos, mas era um jogador que marcava sempre golos, porque era um jogador que estava sempre no sítio certo, certo. E depois era frio, aparecia, e era pequenino, mas jogava também bem de cabeça. Quase todos os jogadores naquela altura, jogavam bem de cabeça, e ele jogava muito bem de cabeça e marcava golos com muita facilidade. E era um bocadinho malandro a jogar a bola, os jogadores, o guarda-redes ia-se a sair, ele puxava a camisola, essas coisas que se faziam no futebol, coisas que não se vêem. Agora com a televisão é capaz de se ver. Mas naquela altura a televisão filmava de muito longe e não apanhava essas imagens. Tinha características muito próprias, mas nós podemos estabelecer algum traço de comparação com o Nuno Gomes pela potência de remate dentro da grande área. O Julinho era um jogador que finalizava essencialmente dentro da grande área, como o Nuno Gomes, mas que dentro da grande área são jogadores com uma percentagem de golos elevada e, portanto, o Julinho tinha algumas características do Nuno Gomes. Jogador rápido, com um drible fantástico e um apurado instinto para o golo, Arsénio marcou 350 golos nas 12 temporadas que esteve de corpo e alma ao serviço do Benfica. Só Eusébio, José Águas e Nené marcaram mais golos do que Arsénio. Foi com o treinador János Biri que Arsénio se estreou no Benfica em 1943 com apenas 18 anos. Dos seus pés saíram golos que ainda hoje fazem história, como os 5 golos dos 8 com que o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto no jogo de inauguração do Estádio das Antas, ou o gol do empate que marcou ao Bordeaux quando faltavam apenas 15 segundos para terminar a primeira final da Taça Latina, levando a decisão para a célebre finalíssima em 1950. Com a chegada de Otto Glória ao Benfica e a consequente profissionalização do futebol encarnado, Arsénio optou por continuar a ser serralheiro, a sua profissão desde muito jovem, e disse adeus ao futebol do Benfica. Levou consigo 3 campeonatos e 6 taças de Portugal. O menino que tinha começado a jogar descalço nas ruas do Barreiro com uma bola de trapos acabou por inscrever o seu nome nas páginas de glória do Benfica e do futebol português. O Arsénio era um goleador. O Arsénio jogou comigo, por exemplo, na CUF e ganhou a bola de prata. Nesse ano, na CUF. A CUF jogava aflitíssima para não descer de divisão nessa altura. O Arsénio conseguiu ganhar a bola de prata num campeonato desses, porque era um jogador que sabia jogar, manhoso, um jogador que era o chamado jogador de primeiro toque, não era jogador de correr com a bola, era jogador de tabela, jogava, encaixava, olha, parecido com o Arsénio, que eu lhe diga que era um pouquinho nessa parte ali do jogo, com o Saviola. Na parte de jogo ali dentro da grande área, próximo da baliza, aquelas tabelas, vir com a bola, tabelar e buscar, era um futebol muito parecido. Era o artista da bola. O Arsénio, fosse quem fosse ao pé dele, ficava com a cabeça em água. O Arsénio dava cabo da cabeça aos gajos. A maneira de jogar, de afintar e quer dizer, era pé esquerdo, pé direito, mas era um marcador extraordinário. No mundo do futebol, cada avançado tem uma técnica própria para expressar a sua genialidade. São os pormenores e os segredos de cada um que marcam a sua criatividade. Num universo tão competitivo como o do futebol, é a perfeição do gesto e a improvisação a cada instante que levam um avançado a sair da normalidade e a entrar no mundo dos fora de série. No Benfica, muitos foram os avançados que atingiram a genialidade, deixando uma herança que se mantém até aos dias de hoje. No início da década de 60, o Benfica surpreendeu a Europa conquistando por 2